Ou então, seguindo com o nosso encontro, nosso estudo, né, do budismo com atitude, vamos já começar com as nossas preces. E antes de fazer efetivamente as preces, vamos deixar o corpo e a mente chegarem, né, se assentarem. Então, tome contato com o corpo, percebendo, sentindo a sua presença, trazendo a mente para esse momento e deixando do lado de fora todas as preocupações, as atribulações, todas as tarefas do dia, para dedicarmos este tempo a seguir exclusivamente ao nosso estudo e prática. Então, juntos nós fazemos as preces. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nupjantsam Pema Gisardon Pola Yantsen Chogi Nyutrupne Pema June Jesudra Urdu Kandro Mampeko Eki Jesudadruki Jindi Lapchi Shekso So Guru Pema Siji Hum Orgin Yogi Nupjantsam Pema Gesardon Pola Yantsen Chogi Nyodrupni Pema Juni Jesudrak Kurtu Kandro Mampeko Keki Jesudak Druki Jinji Lapchi Chikso So Guru Pema Siji Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsochi Dagi Jinso de Sonante Drova Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chodnala Jancho Bardo Dagni Japsochi Dagi Jinso de Sonante Droga Pentir Sanje Drupasho. Então, nós seguimos para nossa prática, para nossa meditação. Enquanto uma postura de corpo confortável, pode ser sentada, deitada, como você se sentir mais confortável. Faça os ajustes necessários. Nós faremos então uma prática conduzida pelo Lama Alomose.
We begin as always by making the body and mind as serviceable as possible, by settling them in their natural state. Nós começamos, como sempre, tornando o corpo e a mente o mais funcionais possível, estabelecendo-os em seu estado natural. Now let your eyes be gently, softly opened. E deixe os olhos agora suavemente abertos. Evenly rest your awareness in the space in front of you. E deixe que a atenção, a consciência repouse igualmente no espaço à sua frente. Without focusing on any visual object, any visual appearance. Sem focar em nenhum objeto visual, em nenhuma aparência visual. Simply rest your awareness in space. Deixe a consciência apenas repousar no espaço. Without deliberately focusing on any appearances to awareness. Sem deliberadamente focar em nenhuma aparência à consciência. Let your awareness rest right where it is. Deixe a consciência repousar exatamente onde está. Not inside the head, not outside the head. Nem dentro da cabeça, nem fora da cabeça. Those are conceptual constructs. Esses são construções conceituais. Let your awareness rest right where it is. Deixe a consciência repousar exatamente onde está.
And without deliberately focusing your attention on any appearances or any objects, simply be present. E sem focar deliberadamente em nenhuma aparência, em nenhum objeto, simplesmente fique presente. Maintain that flow of clear, mindful cognizance. Mantenha o fluxo de cognoscência atenta e clara. And as you become more explicitly aware of what remains when you're not attending to appearances, you may more and more clearly ascertain the very nature of awareness itself. E quanto mais explicitamente você tem consciência daquilo que resta, quando você não foca em nenhuma aparência, você pode perceber melhor a natureza da consciência. The defining qualities of awareness are that it illuminates all manner of appearances, As qualidades da consciência, que descrevem a consciência, são que ela ilumina todo tipo de aparência and it knows objects. e conhece os objetos. Rest in that flow of luminosity and cognizance. Repouse no fluxo de luminosidade e cognoscência. This is simply a placing of the attention selectively. Isso é simplesmente posicionar a atenção seletivamente. So this is the shamatha practice of awareness of awareness. Essa é uma prática de shamatha, de consciência da consciência. It will lead directly to the achievement of shamatha, E pode levar diretamente ao atingimento de shamatha, where this human flow of mental consciousness melts into its relative ground, the substrate consciousness. que é quando esse fluxo mental de um ser humano dissolve-se na base, que é a consciência substrato. But now let's cross the threshold from shamatha into vipassana by introducing an element of inquiry. Mas agora nós vamos atravessar a fronteira de shamatha para vipassana, introduzindo um elemento de investigação. It is the mind that is aware. É a mente que está consciente. It is the mind that perceives appearances. É a mente que percebe as aparências. It is the mind, the conceptual mind, that designates objects and knows them. É a mente conceitual que designa os objetos e os conhece. It is the mind that is the agent É a mente que é o agente and the observer. e o observador. So powerful. Muito poderoso, muito poderosa. Once you become familiar with sustaining the flow of awareness, of awareness, of awareness, then invert your attention in upon that which is aware. Conforme você se familiariza com o fluxo de estar consciente, de estar consciente, de estar consciente, agora inverta o foco para aquele que está consciente. You as an individual, you perceive and you perform mental activities, but only because you have a mind.
Você, como um indivíduo, você percebe e realiza atividades mentais, mas apenas porque você tem uma mente. Your mind perceives, your mind engages activities, and on that basis we impute. You do this, you perceive that. É a mente que percebe, é a mente que realiza as atividades mentais. E com base nisso nós imputamos que eu faço, eu percebo. But it is actually the mind that perceives and acts. Mas na verdade é a mente que percebe e que age. Now invert your awareness deeply into that which is observing, that which is thinking, and so on. Mas agora inverta a atenção para aquele que está observando, para aquele que está pensando e assim por diante. Observe the mind that is observing. Observe the mind that is the agent. Observe a mente que está observando, observe a mente que é o agente, The mind in here. a mente que está aqui dentro. Does it have a shape? Ela tem alguma forma? Does it have a color? Ela tem alguma cor? This mind that is so utterly central to our existence, where does it come from? Essa mente que é tão completamente central na nossa existência, de onde que ela vem? It wasn't always here. Ela nem sempre esteve aqui. Before you are conceived, this mind did not exist. Antes de você ser concebido, essa mente não existia. When you fall into deep, dreamless sleep, it's nowhere to be found. Quando você adormece em sono profundo sem sonho, ela não pode ser encontrada. What is the origin of the mind? Where does it come from? Qual é a origem da mente? De onde ela vem? Can you observe how it comes into being, where it comes from? Você consegue observar como que ela passou a existir? De onde que ela veio? When you as a person first came into being, where did your mind come from? Quando você, como pessoa, surgiu, passou a existir, de onde que a sua mente veio? From your father's sperm, your mother's ovum? Did it come from them? Do esperma do seu pai, do óvulo da sua mãe? Sua mente veio daí? Half and half? Como que isso aconteceu? When your mind first arose, did it emerge from neurons, synapses, dendrites? Quando a sua mente surgiu pela primeira vez, ela veio dos neurônios, das sinapses, dos dendritos? Did your mind emerge from chemicals and electricity? A sua mente emergiu de substâncias químicas e eletricidade?
Did it emerge from nothing? Ela surgiu do nada? Where did it really come from? De onde ela verdadeiramente veio? If the mind is real, if it's really in here, where did it come from? Se a mente é real, se ela realmente está aqui dentro, de onde que ela veio? The mind is really here now. It must have really come from someplace. Se a mente está verdadeiramente aqui e agora, ela deve ter vindo de algum lugar. Can you identify that origin, or do you find it is empty of any real origin? Você consegue identificar essa origem? Ou você reconhece que ela é vazia de qualquer origem? Here it is now. Mas ela está aqui e agora. The mind is observing, the mind is meditating. A mente está observando, ela está meditando. If it's really here now, where is here? Se ela está verdadeiramente aqui, onde é esse aqui? Where is it really located? Onde ela está localizada? Inside your head? Dentro da sua cabeça? What part? Em que parte? If your conceptual mind designated head, how could it be located in that which it created? Se a sua mente conceitual designou cabeça, como que ela pode estar dentro daquilo que ela mesma criou? Is your mind inside your body or outside? A mente está dentro do seu corpo ou fora? And how big is it? Que tamanho ela tem? Can you find it anywhere? Você consegue encontrá-la em algum lugar? The subjective mind that observes, that thinks, acts. A mente subjetiva que observa, que pensa, que age, That is so creative. que é tão criativa. Where is it located? Onde que ela está localizada? And sooner or later this mind will go. E mais cedo ou mais tarde, essa mente irá partir. When you fall asleep, your mind vanishes. Quando você adormece, a sua mente desaparece. When you achieve shamatha, your human mind vanishes. Quando você atinge shamatha, sua mente humana desaparece. When you die, this human mind will vanish irreversibly. Quando você morrer, essa mente humana morrerá irreversivelmente. In each of these cases, where does it go? E em cada um desses casos, para onde ela vai? If it's really here, it must really go someplace. Se ela está realmente aqui, ela deve então ir para algum outro lugar. From moment to moment, the mind is rising and passing, rising and passing. A cada momento a mente surge e desaparece, surge e desaparece. When it passes, where does it go from moment to moment?
Quando ela desaparece, para onde que ela vai a cada momento? The mind is empty of any real origin and location and destination, then it's not really here at all. Se a mente é vazia de qualquer origem, localização e destino, então ela não está aqui. Nowhere to be found. Não existe nenhum lugar onde ela possa ser encontrada. Empty of any Vazia, inherent nature of its own. vazia de qualquer existência inerente por si própria. If you draw this conclusion, then sustain that knowing of the emptiness of your own mind. Se você chegar a essa conclusão, então sustente esse conhecer da natureza vazia da sua própria mente. Muito bem. Gentilmente, vamos retomando o movimento do corpo, a interação com a tela. Tudo bem por aí? Quem quer comentar algo antes da gente seguir com a nossa leitura?
prática que a gente fez hoje, conduzida pelo Lama, né? Que é uma prática de investigação da natureza da mente. Aí vai da experiência de cada um, de onde cada um está, né? Essa experiência aí. Mas é importante que a gente faça as práticas de Vipassana, essas práticas analíticas, né? Porque elas vão trazer para a gente essa dimensão de experiência da natureza da realidade, né? Da mente, de todos os fenômenos. Então a gente precisa investigar. Ana, o Paulo, por favor, pode abrir e falar. A experiência para mim é desconcertante. Eu passei tantos anos achando que tudo isso era fruto meramente da ação dos neurônios, né? E aí quando se propõe essa investigação e a gente não chega em lugar nenhum, ficou completamente sem chão, né? É isso. É uma experiência mesmo de que tira o chão, né? Essa ideia desse lugar firme onde a gente pisa, que a gente sabe o que é, e na verdade a gente não sabe, né? A gente pensa que sabe. E o ponto também é que a gente se identifica com esse aspecto do que a gente imagina saber acerca da experiência da mente, dessa localização e de tudo isso, né? Então a gente vai investigando e vai ver que não encontra nada, né? E o quanto nós nos identificamos, nos apegamos e damos significado e solidez às aparências que surgem para a mente, é o mesmo nível de identificação que a gente tem, que a gente tem com a nossa própria experiência mental, né? Então, a gente vai desfazendo isso, olhando para isso, investigando. E à medida que a gente investiga, a gente não encontra nada, né? Não encontra solidez nos objetos, não encontra a mente existente por si só, né? É desconcertante, sim, mas é importante a gente passar por essa sensação de estar essa sensação de estar desconcertada, assim, né? Enfim. Quem levantou a mãozinha primeiro? Desculpa, gente. Cris, por favor. Então, eu só queria confirmar uma coisa. Quando ele fala mente, ele está dizendo a consciência, né? Mente. Ele está falando da mente que elabora, que percebe, né? Que cria, começa por aí, né? Observando essa mente que está operando e identificando as aparências, vendo as aparências, percebendo as aparências e atribuindo rótulos e se relacionando com elas a partir desse sentido que a mente atribui, né? Essa mente que percebe. E aí a gente vai ampliando e vai repousar na consciência. Então a gente, às vezes tem esse sinônimo, né? Mente e consciência parece a mesma coisa, assim. E às vezes é usado mesmo para se referir a experiências distintas. Mas aí a gente vai além dessa mente que está percebendo e nominando e conceituando, e percebe o que está além desses conceitos, né? E aí, quando a gente percebe observa essa mente que está percebendo os objetos, as aparências, atribuindo todos esses sentidos, a gente vai investigar onde é que ela está. Mas de que lugar que a gente está para fazer essa investigação? A gente está observando a mente observando a mente, né? Então, a gente está numa dimensão de consciência, percebendo a mente operando. E aí a gente investiga onde é que está essa mente que está gerando atribuindo todos esses conceitos às aparências que surgem, né, para esse espaço da consciência. E aí a gente vai investigando onde é que ela está. Quando ela está presente, onde é que ela se mantém? De onde que ela vem, né? E quando ela está presente, onde é que ela se mantém? E quando ela se desfaz, para onde é que ela vai? Então, a partir dessa dimensão de experiência da consciência, a gente percebe a operação mental acontecendo. Mas à medida que a gente vai investigando, a gente vai perceber essa sutileza dessa separação, né? Dessa dissociação de uma experiência e outra. É bom, a gente vai para isso praticando, praticando e investigando, né? Ana, daqui a pouco eu falo outra coisa que eu queria comentar. Ana Paula, por favor, pode abrir e falar. Não, você deu uma boa explicação agora. Eu ia falar sobre como dá para a gente dar uma piradinha assim um pouco, né, nessa situação.
assim, somente está dentro da sua cabeça? Eu falei, claro que está dentro da minha cabeça, eu pensava, né? Claro, está aqui dentro, né, do meu cérebro. Aí ele fala do corpo. Somente está no corpo? Ah, claro, está no corpo, estou percebendo todo o meu corpo e tal. Aí abre os olhos, minha mente, nossa, minha mente está no espaço, sabe? É uma coisa muito. Essa investigação é uma coisa muito nova, né? E dá para um pouco dar uma piradinha mesmo na maionese, né? Porque aí, não, então a minha mente é um espaço aberto, amplo, né? Aí lembro de outras meditações, né? Então os pensamentos vêm e passam pela gente, né? São tantas coisas que a gente vivencia com essas investigações que realmente tem que ter muita calma, né? É. Tem que ter calma, porque ela mexe com uma estrutura muito sólida, né, da nossa experiência. A gente tem essa ideia tão constituída da experiência da mente, e principalmente nessa relação dual, né? De algo aqui dentro, percebendo algo lá fora, como se fossem coisas separadas, né? E aí a gente vai observando, assim, refinando a atenção que a gente cultivou com Shamatha, né? E vai usando essa atenção refinada para observar onde é que está isso que a gente observa e dá tanta solidez, né? E que traz para a gente, na nossa experiência, uma ideia também de separatividade entre nós e os outros, e nessa separatividade a gente solidifica mais ainda a nossa experiência de eu e a dimensão de experiência do outro, e aí a gente vai tecendo as tramas das aflições e do sofrimento, né? Sem reconhecer a natureza verdadeira dessas experiências. Então, a prática analítica, assim, ela vem para mexer com a nossa estrutura, com essa estrutura que a gente tem tão sólida. E aí dá uma chacoalhada mesmo. Mas é essa a ideia, né? Mas não pira demais, assim, também. Vamos gradualmente, né? Devagarzinho. A gente sente a brisa e depois vai se aprofundando. Mas é importante a gente fazer práticas assim, né? E normalmente a gente faz mais as práticas de Shamatha, que são fundamentais. Mas de vez em quando é bom trazer essas práticas, a gente vê que tem um caminho longo ainda a percorrer, né? Porque nós ainda temos ideias muito sólidas sobre as nossas experiências. Então, vai ter um caminho para seguir ainda, para ficar meio assim, né? Atordoada. Mas faz parte, né? Jane, querida, por gentileza, pode abrir o microfone e falar. Então, eu imagino, né? É um branco grande e onde são uma tela imensa, onde são projetados nossos karmas. Essa é a nossa mente. São projetados os karmas e daí acontece, vai acontecendo o pensamento, ou o que for, vão sendo produzidos através daí, dessa tela imensa, grande, branca. É Ma- isso. Maravilha. É essa experiência. Viajei bastante aí também. Mas a experiência individual, né? E é isso mesmo, né? A gente tem essa tela branca, esse espaço livre e desobstruído, assim. E as aparências surgem nesse espaço, livres também, né? Aí a gente designa essas aparências conceitualmente por impulsos diversos, causas e condições diversas, né? E aí a gente designa conceitualmente essas coisas, atribui a elas função, um lugar na nossa vida, e a gente passa a se relacionar com elas a partir desses atributos, né? E aí a gente esquece que isso tudo é muito aberto, essa tela branca, né? Completamente vazio, assim. Então a gente se apega às aparências que a gente designa, não as aparências puras, né? E sofre por isso, né? Mas se a gente conseguir realmente dar um passo atrás ou um passo à frente, não sei, né? E soltar essas experiências, e observar, investigar, e quando não encontrar nada, só ficar no que encontrou dessa experiência, né? Vazia, ou dessa tela em branco, a gente fica aí. E aí vai se aprofundando mais e mais, né? Obrigada, Jane. Darcy, querido, abra o microfone. Oi, boa noite, todo mundo. A mente, toda vez eu, que eu ouço a palavra mente, ou que me perguntam a respeito da mente, eu atribuo logo
há uma coisa que está na minha cabeça, que é subjetivo, né, que eu não consigo pegar, mas que é a representação dessa coisa são discursos, eu misturo com emoções, com sensações, esse conjunto eu chamo de mente. Mas quando eu paro, e já paro já há algum tempo, eu percebo que há algo que percebe esse conjunto de coisas, percepção, falação, murmúrio, sentimentos, etc. e tal. E essa instância que percebe, ela não é faladora, ela não é tagarela, ela não julga, ela não conceitua, ela apenas dá a conhecer. Essa instância, ela me acompanha desde quando eu me entendo por gente. Então, assim, eu diferencio claramente o que não é permanente e o que é permanente, o que vem com a mesma. Eu não posso chamar de característica, porque não tem característica, não tem qualidade, não tem. Mas o que é percebido tem característica, tem qualidade, tem tudo. Uhum. Mas é efêmero. Também é subjetivo, mas é efêmero. Então, tem uma coisa que é efêmera, aí eu mente. E o que não é efêmero, aí são outros 500. E isso vem, né, a partir dessa percepção individual, né? Porque a gente relata as nossas experiências da prática, a gente é conduzido na prática, mas para chegar a essa conclusão, como o Darcy compartilha com a gente, é cada um de nós experienciando a própria prática, né? Para conseguir perceber isso, não cognitivamente, mas no sentir, né? No sentir, assim. Não tem essa separatividade, mas tem, né? É muito, é muito interessante de contemplar, assim. E tem um aspecto também, né, que essa dimensão, né, que não é efêmero, como o Darcy traz, ela parece permanente, mas ela também, assim, se a gente for mais profundamente no que os nossos professores, nossos mestres nos dizem, né, ela é não nascida e não cessa, então ela não é permanente nem impermanente, né? Então tem ainda um longo caminho de contemplação para a gente, né? E é isso, né? O convite é isso, para a gente seguir contemplando, pacificando, acalmando, cultivando uma atenção de qualidade, né? Uma atenção relaxada, estável, clara e vívida, né? Para a gente poder usar esse instrumento, que é essa atenção imbuída dessas qualidades, para investigar a natureza desses fenômenos todos. Investigar a natureza da mente e de todos os fenômenos, do nosso corpo, dos sentimentos, né? Todas essas experiências através das quais nós nos relacionamos com o mundo interno e com o mundo externo. E que parece muito sólido, né? E aí, se a gente for investigando, onde é que está a solidez disso tudo? A gente não encontra. Mas aí precisa ser uma investigação de cada um, né? Em primeira pessoa. E a percepção também e o sentir de cada um, né? Flor, quer compartilhar, comentar alguma coisa? Não, tá ótimo. Perfeito aí, tá ótimo. Obrigada. É, Oi, Sim, olá. boa Pensando tarde. sobre isso e tal, eu acho que uma maneira prática que a gente pode ter é verificar se a gente está sendo menos arrastado. Porque se realmente a gente realizar ou perceber mesmo que o mundo externo e interno não tem fronteira, de duas uma, a gente despertou ou enlouqueceu, né? Quer dizer, então, dado que isso é uma coisa, e que uma coisa é o caminho do ouvinte, a gente entende cognitivamente, fala com emergência, originação dependente, karma, causalidade. A outra coisa é você realmente na vida, você realmente dá game over no Sansara. Fala, olha, não está mais dual, fazer o quê? Não é? Entendeu? Então, mas aí você fala, mas aí a gente tem clashes, que são as aflições mentais? Eu tenho. Então você tem material de trabalho. Não parece ser isso? Aí É, vem o mundo externo, mudou o interno. Aí o primeiro pensamento que vem vai, opa, estou sendo arrastado. Opa. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser útil, pelo menos para mim é. com É isso aí. certeza.
Com certeza. Obrigada, Roberto. Sem dúvida nenhuma é útil. E é parte do nosso caminho, né? A gente viu no aforismo anterior, né? Para a gente ver como é que é o termo que o Lama usa. Foi aqui depois. Mas para a gente avaliar, analisar, né? O quão proficiente, não é proficiente que ele usa, mas quanto nossa prática está nos ajudando nesse sentido, né? A gente realmente percebeu que a gente não está mais tão arrastado, então a gente está fazendo um caminho, né? Progressivamente caminhando, né? Em direção ao que já está presente, né? Não está construindo nada ou alcançar nada, é só descobrindo o que já está presente. Darcy, só um instantinho, a Ana Paula ia falar junto com o Roberto. Ana, você quer comentar alguma coisa? Os lamas tibetanos dizem que a mente está no coração. Exatamente. A gente tem essa construção conceitual, né, e cultural também, né? Então, a gente aqui, quando pensa na mente, a gente já pensa que a mente está no cérebro, na cabeça, né? E aí você vê os lamas tibetanos, vai falar de mente, eles trazem, né, a mão do coração, assim, que a mente é o coração, tá no coração, né? E a partir disso também já tem uma diferença da relação e da construção a partir dessa experiência de mente, né? Se a mente está no cérebro, na cabeça, está muito mais aflitiva do que num coração que manifesta virtude, né? Se a mente está presente, naturalmente presente num coração virtuoso, ela vai se manifestar com muito mais tranquilidade, né? É o que eu penso, né? Agora, se ela está presente, se manifestando a partir de uma operação neuronal confusa e aflitiva, ela vai manifestar mais aflições, né? Então, veja que há muitos fatores, né, relacionados a essa constituição, entre aspas, né, e essa solidez que a gente atribui a essa experiência de mente e a tudo que vem junto com ela e a partir dela, né? Razão e emoção estão interconectadas, Roberto. Darcy, por favor, pode abrir aí seu microfone. É, é, é rapidinho, é só a gente fala em desenvolvimento, né? Na verdade, eu estudo um cara que ele fala que existe inteligência espiritual e a experiência espiritual. Então, eu posso ler todos os tratados do Dharma e conhecer tudo, mas eu não tenho experiência direta, que é essa que você falou aí, que a gente não tem qualificação, mas que a gente sabe que é, né? Essa dimensão. Uhum. Então, assim, eu acho que. E outra coisa, não ficar. Não, eu estou lutando com isso, ter humildade suficiente para saber que não é a inteligência espiritual que vai me levar à felicidade que eu estou procurando, né? Eu vejo assim, a minha vida com vocês tem sido uma coisa mais ou menos assim, em espiral. Às vezes eu paro, se eu estou olhando de cima, eu estou sempre no mesmo lugar, né? Os assuntos sempre são os mesmos, mas se eu estou olhando de baixo, assim, ó, eu vejo claramente que nós estamos avançando para uma compreensão de tal maneira que a gente possa ter essa experiência direta de uma forma mais, né? Eu acho que é o que os lamas fazem com a gente, não sei. Eu acho também que é. E é isso, né? É a experiência. Mas, assim, o ouvir é importante, né? Para a gente compreender cognitivamente tem sua importância. E a gente senta e medita. E é através da meditação que isso que a gente ouviu e compreendeu que vai transformar e permear o nosso coração, né? Então, os três aspectos são importantes. O ponto é que a gente não deve se apegar e nem se estruturar como uma identidade sólida em nenhuma dessas experiências, né? Nem a do ouvinte exímio, que sabe todos os tratados, né, de todos os. Nem do praticante exemplar, que fica lá 12 horas em meditação, sem mover o corpo, e só com a mente devagando, enfim. Então, a gente não se apega, nem se a gente estiver, assim, maravilhosamente, extraordinariamente bem, a gente não se apega, né? As três experiências são importantes, mas o ponto é esse, né? A gente solta todas elas.
Muito bem, acho que eram só esses, né? Os comentários por enquanto. Vamos seguir então na nossa leitura. Nossa leitura e contemplação e compartilhamentos e trocas e falas e tudo. Então, na semana passada, nós começamos esse aforismo aqui, não julgue os outros. Aí a gente avançou um pouquinho nele, lembrando só que a gente está aqui no sexto ponto, gente, e nesse sexto ponto, a gente é convidado a olhar e a adotar ações, né? Tem umas determinantes do que não fazer. Então, não é uma coisa imposta assim, então falaram para eu não fazer, eu não vou fazer. Mas é partindo sempre dessa nossa observação. Não, por que não fazer essas coisas todas? Porque todas essas coisas, elas nos distanciam do nosso propósito, da nossa motivação mais profunda e genuína. Então, a gente vai observar. Tem essas determinações, né? Então, tá, eu vou observar. Se eu fizer isso, isso me aproxima ou me distancia daquilo que eu estou buscando, né? Da minha motivação genuína. Então a gente vai perceber que nos distancia, né? Então por isso a gente não vai fazer. Não é porque tem uma imposição ou o Lama falou e a gente vai seguir com a fé cega, né? Mas a gente vai olhar para isso e o quanto isso nos apoia ou nos dificulta no caminho. E aí, dentro desse sexto ponto, a gente está nesse aforismo, não julgue os outros. E aí ele disse aqui no início sobre sobre essa experiência de quando a gente vai ouvindo, praticando, né, meditando e percebendo mais o quão nós somos vulneráveis às nossas aflições e a todos esses processos, fica mais fácil a gente perceber isso nos outros também. A gente percebe com mais clareza essas experiências, essas aflições, as quais as outras pessoas também são vulneráveis. E aí o Lama diz assim, para gente que a gente não deve julgar as outras pessoas com base naquelas aflições que eles estão manifestando. Eu já vou pôr, só estou recapitulando um pouquinho que a gente viu no início, aí eu vou pôr no ponto da gente continuar a leitura. Então a gente não deve julgar o outro por aquilo que a gente está recortando da experiência do outro, porque a gente só consegue perceber uma parte dessa experiência que a pessoa está expressando. A gente não consegue lidar com toda a experiência dessa pessoa, né? Com tudo que ela vivencia. Então, a gente julga a partir dos nossos filtros, que são desenvolvidos a partir das nossas experiências. A gente não está acessando a experiência do outro. Então, como é que a gente vai julgar uma coisa sobre a qual a gente não sabe, né? No seu contexto mais amplo e abrangente. Então, é isso, ele diz, né, para a gente ter essa observação. E aí entramos aqui, paramos aqui um pouquinho adiante, onde ele vai falar sobre esse problema filosófico relativo a qualquer situação de caixa preta. E aqui só recapitulando também um pouquinho, que ele chama de caixa preta, que ele diz assim que há uma questão mais profunda que chamamos na ciência de o problema da caixa preta. É que não conseguimos ter acesso ao que está na mente das pessoas. Só podemos tentar fazer inferências com base em seu comportamento externo. Temos como conhecer o input e o output, os insumos e os produtos. Mas o que está lá dentro, gerando os resultados a partir das contribuições, é uma questão de conjecturas. A gente não consegue acessar toda essa dimensão, né, toda essa experiência. Os cientistas, desde psicólogos até físicos, querem saber o que está dentro dos vários tipos de caixas pretas na natureza. Qualquer sistema em que só é possível detectar o que entra e o que sai, mas não o que está lá dentro. O método científico é introduzir algo dentro do sistema, seja da mente de outra pessoa ou no reino das partículas subatômicas, observar o que surge e, em seguida, criar uma hipótese sobre como o sistema funciona internamente. O problema da caixa preta mais profundo é a mente da outra pessoa. Nós só temos acesso direto à nossa própria mente. E até mesmo nesse processo, há problemas e limitações. Quando especulamos sobre os motivos de outras pessoas, com o que preenchemos a caixa preta de suas mentes? Muito provavelmente com nossos próprios motivos, ou, pelo menos, com aqueles que imaginamos mais facilmente. Isso não significa que não somos capazes de avaliar as outras pessoas, mas é útil reconhecer as limitações de nossas próprias inferências baseadas no ego.
Então, na semana passada, a gente cobriu até aqui, né? A gente está olhando para o outro e a gente vai lembrar disso só, disso aqui. Quando a gente começar a ver o outro ter ações equivocadas, fazer ou falar coisas, né, que a gente já viu acontecer, a gente vai olhar para isso. Nós estamos fazendo inferências, julgando o outro a partir da nossa experiência. A gente não tem dimensão da experiência completa da outra pessoa. Então, vamos ler aqui o que o Lama nos diz a partir daqui. O problema filosófico relativo. Opa. O problema filosófico relativo a qualquer situação de caixa preta é chamado de subdeterminação. Esse problema, falando de forma simples, é que, independentemente da quantidade de dados objetivos que você obtém de uma caixa preta, essa informação sempre pode ser interpretada de múltiplas maneiras, mutuamente incompatíveis. A gama de interpretações depende simplesmente de sua capacidade de imaginação, e os próprios dados objetivos nunca são capazes de reduzir suas opções a uma única interpretação possível. Os dados objetivos por si mesmos são sempre insuficientes para determinar a validade única de qualquer interpretação. Sobre esse tema, a gente tem visto com a Flori nos últimos domingos, né? Essa inteligência cognitiva, né? Como essas interpretações podem ser variáveis a depender do observador, do aspecto observado, das inferências feitas, né? Uma mesma experiência pode trazer resultados completamente diferentes e incompatíveis entre si. Então, isso vale para as experiências científicas e vale também para a nossa experiência no mundo, né? Com as outras pessoas, com a gente mesmo, enfim. Cris, sim. Cris e Ana, quase que eu passo, gente. Eu queria só contar rapidinho, o meu pai e a minha tia, eles eram pequenos e eles voltavam da escola numa ladeira e quando chovia juntava muita água. E o meu pai contando isso, ele contava como sendo a coisa mais gostosa do mundo, de pegar aquela enxurrada, de levar, de escorregar na enxurrada. E para a irmã dele, a minha tia, era a pior coisa do mundo, aquela experiência. Era uma coisa horrível, ela descrevia como se aquilo tivesse sido uma catástrofe. Os dois conversando sobre o mesmo assunto era muito engraçado, né? E foi isso que você acabou de falar. Exato. E se cada um detalhar essa experiência, os detalhamentos de cada um terão feito parte dessa experiência, né? A forma que cada um se relacionou foi completamente distinta e fez da experiência completamente diferente, né? Parece situações completamente distintas, né? Não é interessante a gente observar isso? Observar na experiência do outro e observar também em nós, né? Como nós construímos essas experiências. Aninha ou Paulo, pode, por favor, falar. Obrigada, Cris. Então, agora sou eu. Tive uma experiência muito interessante nessa segunda-feira com uma reunião de condomínio, que é uma coisa assim que cada um devia experienciar para ver se está se iluminando mesmo. Aí, numa reunião de condomínio, você vê como está o seu trabalho. Aí, claro que sempre tem pessoas de um lado e de outro, especialmente na fase que a gente está. E tem uma determinada pessoa lá, um senhor, que é absolutamente insuportável. Ele faz de tudo para ser o mais insuportável possível. Ele interrompe frequentemente as reuniões e tal, e fala, sabe? Não tem o que fazer. E aí teve um momento que eu estava realmente trabalhando, tentando, assim, tratar isso, ver, né? E inclusive com a outra moça lá, que também cheia de complicação, mas ela era menos ensandecida, né? Mas no caso desse senhor, ele faz questão de ser o mais insuportável que ele pode ser. E por um momento ele chegou, eu falei assim, meu senhor, deixa,
a pessoa falar, deixa ele falar, as pessoas falar. É porque não havia, né? Mas aí, por um momento, a gente tocou e disse assim, isso parece Lula e Bolsonaro. Aí eu falei para ele, aí ele falou assim, e você, é o quê? Aí eu falei assim, olha, olha, não vou nem entrar aqui no mérito da questão, eu só falei o que eu não era. Eu não sou isso, nem sou aquilo, mas eu não sou isso. Ah, tá vendo? A gente precisa se conhecer melhor, você precisa me conhecer melhor. Naquele minuto que ele falou isso, naquele minutinho que ele falou isso, eu senti que existia um ser lá que ele tinha suas dificuldades, ele era uma pessoa, ele era uma pessoa que devia ter uma série de problemas lá que transformavam ele naquilo, né? Porque não é só para mim, era para todos, né? E as pessoas do outro lado manipulavam ele justamente para ser o mais insuportável possível. E aí eu fiquei bem assim, feliz de poder perceber em um minuto algo que me aproximava daquele ser humano, sabe? Que, que deve com certeza ter as suas qualidades, mas quando ele falou, é que você não me conhece como eu sou. E aí eu senti até uma compaixão, sabe? Uma coisa verdadeira, mas foi muito pequeno, foi curto, porque logo depois ele deixou-se tomar de novo pela a coisa insuportável. Eu achei assim, bem interessante isso, sabe? Sim. É isso. Obrigada, Ana. Olha como é interessante, né? Porque quando a pessoa está se manifestando de modo muito aflitivo, aquilo acaba afligindo a gente também. E se a gente não quer ser arrastado por aflição, a gente quer eliminar o que nós identificamos como a causa da nossa aflição, né? Que é, no caso, o Senhor. Vamos eliminar esse Senhor porque ele está me deixando aflita, né? Enfim. Mas a causa da aflição não está lá fora, né? Não tá lá fora. Exato. E aí também, assim, tem um outro aspecto, então, são muitas nuances, né? Só comentando rapidamente, Aninha. Quando ele fala para você, tem um elemento de identificação, talvez. Vocês tenham algo em comum que conecta os Aham, dois. E esse elemento isso, comum de conexão abre um espaço no isso. coração para ver o outro de uma outra forma, né? Ele não tem só o E defeito, e ele e te vê também de ele um outro. viu. Então foi um átimo assim que nós dois, com alguma coisa que foi muito importante para ele, consegui sintonizar um ser humano ali Uhum. que não era aquilo, sabe? Ele, enfim, não Sim, sei como explicar. e ainda o Lama vai falar sobre isso mais adiante para a gente, nesse aforismo e nos próximos um pouco. E aí tem um aspecto também, né? Se a gente conseguir reconhecer que o outro não é nada disso que ele manifesta, a gente deixar de se relacionar com o outro a partir dessa relação dual e aflitiva, né? Desses condicionamentos, e reconhecer no outro a natureza essencial dele, que tá além dessas aflições manifestadas, essas aflições que ele manifesta por causa de condições, história da vida, enfim. Se a gente conseguir ter nesse átimo de segundo, perceber que ele é muito mais do que isso, né? Tá além disso tudo, aí a gente talvez consiga ver se relacionar com a pessoa de uma outra forma, reconhecendo sua natureza livre, né? Mas ainda não é uma coisa natural para a gente, porque a gente se relaciona a partir Não, dessas relações duais e construídas, né? Mas é isso, a gente vai verdade. olhando e falando, não, não precisa ser assim. Não precisa ser Isso. assim. A gente vai arrefecendo, diminuindo um pouco a intensidade desses nós, né? Ainda que a gente não consiga desfazê-los agora, mas a gente já vai tornando eles mais frouxos, né? E aí, uma hora a gente Exatamente. desfaz esses nós. Que bom, Aninha. Obrigada pelo Obrigada. compartilhamento. Muito bom. Roberto, Ouvindo o que a Ana falou, às vezes uma forma que eu vejo de a gente entender um pouquinho mais do que é vacuidade é que o sujeito horroroso que está na nossa frente, a gente podia ser ele, que as causas e condições tivessem com que levasse aquela coisa, entendeu? Porque aí não fala, o que ela falou e tem razão. Tem pessoas que estão muito difíceis, tem óbvio, né? Não vamos negar isso. Agora, causas e condições levaram para aquela manifestação. Podia ser a gente. Isso é exato. danado, né?
Podia ser a Exato, gente, entendeu? Aí você fala, mas a gente é nada? Não, claro que a gente não é nada. A gente é fruto de causa de condições. Isso é não ser inerentemente substancializado. É só isso. Isso exato. significa que a gente é o vazio? Não, 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 claro que não. Mas se as causas e condições dentro de um ambiente de causalidade forem determinadas, a gente vai estar exatamente aquela coisa horrorosa. Exato. Mas não é Obrigada. legal a gente, pelo menos ter um conhecimento intelectual de que esse modelo é bom. Porque as alternativas, gente, é modelo materialista, né, que a gente conhece, é um Deus transcendente que vai nos salvar ou nos jogar no inferno. Entendeu? Então, você tem uma alternativa que é, gente, a gente está, causas e condições nos levam até essa visão de mundo agora. Ah, tá. E essa podia para cá ou para lá? Pode. A gente tem controle? Não agora. Mas a gente pode pelo menos evitar. É como se a gente estivesse num barco descendo o rio. Não dá para sair do rio. Mas dá para pelo menos evitar os pedregulhos piores, né? Sim, é Eu acho que isso é isso. muito prático. É prático e é necessário. E esse aspecto, Roberto, o Lama vai falar num aforismo próximo aqui, que a gente vai ver daqui a mais, não hoje, né? Que é o não se entregue à presunção. Quando a gente lidar com pessoas dessa forma, né? Que as pessoas, a gente reconhece que a pessoa está agindo, falando e agindo sob essas condições aflitivas. Aí a gente olha Isso. para a pessoa reconhecendo isso, como o Roberto comentou, e aí a gente olha para a gente e pensa assim, se eu não tivesse tido a oportunidade de ouvir, de aprender, de me transformar, de me trabalhar, né, vamos dizer assim, como eu tive, talvez eu pudesse estar me manifestando da mesma forma, completamente afetiva. Então a gente olha para as causas e condições que nos permitiram hoje agir de uma forma menos afetiva, menos desequilibrada, né? E a gente agradece, né? Olha para isso com gratidão e reconhecendo que o outro também, se tiver causas e condições operando, onde ele possa trabalhar e desenvolver essa liberação dessas aflições tão intensas, ele também vai deixar de se manifestar daquela forma. Mas esse é um assunto que nós vamos ver mais adiante um pouquinho, então E vamos Aline, voltar. mas Sim, isso sim. tem, eu acho que isso tem um efeito colateral muito positivo, porque à medida que o tempo vai passando, a gente começa a ter um pouco menos de raiva. É, Porque a raiva é aquela coisa que surge, energia. E quando você já está no seu subconsciente um pouco maturado de que causas e condições fazem o sujeito fazer aquela coisa horrorosa, você vê coisas horrorosas, claro que você é desagradável, não sei o quê, mas não dá aquela raiva que dava anteriormente. Essa é a impressão que eu tenho, entendeu? sim, Aí sim. você já evita a pressão mental muito poderosa, mas a mais destrutiva que é a raiva. É, Gente, se a gente não tiver raiva e ódio, no inferno a gente não vai parar. é a Não vai grande, operar a mente, né, cara? Tem que ter grande alguma coisa, né? Você fala, é, pô, pelo menos no inferno? Não, não. Ainda tem fantasma família, no lugar horroroso. Mas do inferno, sem raiva, né? Eu acho que isso é. a gente pode ticar. Sem raiva a gente não vai. A raiva, sem dúvida, é a grande destruidora de méritos, né? Então a gente precisa realmente olhar para isso, trabalhar, né? Vamos continuar a nossa leitura, né? Hoje nosso papo está rendendo. Maravilha, né? É assim, um dia a leitura rende, outro dia os compartilhamentos, e todos são importantes. É isso aí. Então, a gente viu aqui, né? Os dados objetivos por si mesmos são sempre insuficientes para determinar a validade única de qualquer interpretação. A visão simplista da ciência é de que o método científico testa hipóteses e, desse modo, simplesmente determina a natureza da realidade. Dessa hipótese, e através da confirmação dessa ou não dessas hipóteses, ele determina a natureza da realidade. A evidência que concorda com uma hipótese é ingenuamente considerada a prova da teoria correspondente. No entanto, na física, as experiências podem confirmar uma hipótese, mas também uma outra hipótese incompatível com a primeira, e também podem predizer os mesmos resultados. Um grupo de físicos imaginativos pode apresentar várias teorias, todos interpretando o mesmo conjunto de dados de maneiras incompatíveis. Eles estão avaliando a mesma coisa e eles trazem interpretações completamente incompatíveis, como é o exemplo que a Cris deu, né? Qual a hipótese? Qual hipótese é a verdade? O método científico produz dados, mas esses dados não determinam necessariamente apenas uma teoria que seja inteligível e preditiva. Esse é o problema da subdeterminação.
Então, Lama trouxe um aspecto da ciência, né? Para a gente observar, e agora nós vamos voltar à prática diária. Tentamos dar sentido ao comportamento de outras pessoas, mas, a menos que possamos ler suas mentes e ver suas emoções e motivações, esse comportamento estará sempre aberto a múltiplas interpretações. Podemos apresentar uma explicação altamente plausível para nós, para o seu comportamento, para o comportamento da pessoa, né? E essa explicação pode até nos permitir prever algumas de suas condutas no futuro. Se nossa previsão se concretizar, poderemos pensar: agora entendi essa pessoa completamente. Mas alguém poderá usar uma teoria completamente diferente e fazer a mesma previsão sobre a conduta dessa pessoa, igualmente correta. Apenas o limite da imaginação determina quantas teorias inteligíveis com poder preditivo existem para o comportamento humano. Uma verdade que se tornou óbvia em muitos campos da psicologia. O que tudo isso nos diz? Acho que nos dá razões para sermos bastante cautelosos em afirmar que deciframos uma outra pessoa. Quando a gente olha para a pessoa, né, gente, pensa na experiência de cada um de vocês. Quando a gente olha para uma pessoa vivendo uma situação, a gente olha a partir dos nossos filtros e das hipóteses que nós criamos, né, baseado nas nossas experiências. Uma outra pessoa, sei lá, vamos um exemplo qualquer assim. Por exemplo, eu estou observando meu irmão. Ele tem comportamento X e a partir da minha experiência com ele eu faço uma predição. Eu imagino que isso que ele está fazendo vai levar ele a tal experiência. Se a minha mãe, que é a mãe dele, observar esse mesmo comportamento, ela vai ver uma outra situação. Se um amigo de fora observar, vai ver uma outra coisa ainda. Todos observando a mesma pessoa, a mesma situação, né, o mesmo comportamento, mas cada um com interpretações diferentes, trazendo uma construção acerca da pessoa, solidificando a pessoa naquela ideia que cada um concebeu. Então, olha como é. Vocês estão me ouvindo bem? Minha internet está instável, parece que estou travando. Olha como o negócio é complexo, né? Umas travadinhas assim, mas agora parou. Tá, qualquer coisa, sinaliza aí. Olha como o negócio é complexo, né, gente? Então, a gente vai abrindo esse espaço em nós para a gente compreender essa complexidade e essa variedade gigante de possibilidades e não congelar um ser numa situação, né? Existe uma conexão profunda entre atenção, realidade e percepção pura. Ao cultivarmos a percepção pura, quando olhamos além das falhas superficiais de uma pessoa, as conclusões automáticas sobre o comportamento são evitadas. Então, vamos ler de novo. Quando cultivamos a percepção pura, quando nós olhamos além das falhas superficiais de uma pessoa, as conclusões automáticas sobre o comportamento são evitadas. A gente não está olhando a partir da mente condicionada e cheia de conceito, né? É a percepção pura da pessoa. Ao cultivarmos a percepção pura, avançamos além das sobreposições e interpretações habituais, conectando-nos com nossa natureza de Buda e com a dos outros. Naquele átimo de segundo, de tempo ali que a Ana viu a pessoa, além das aflições, né? A gente se conecta com a nossa natureza de Buda, quando a gente observa por essa percepção pura, né? E com a dos outros. Se pudermos afirmar de forma intuitiva que as pessoas são mais do que traços de personalidade, que sua identidade mais profunda é a natureza de Buda ou sabedoria primordial, temos uma escolha sobre o que observar. Podemos optar por dialogar com a natureza de Buda das pessoas, ou podemos nos limitar a lidar simplesmente com sua natureza convencional. Essa é uma escolha legítima e temos a liberdade de fazê-la se desejarmos. E assim encerramos esse aforismo, né? Não julgue, não julgar os outros. É bastante, não julgue os outros, né? É bastante profundo, né, essa experiência. A gente conseguir ver os outros, nos relacionar
a partir da nossa natureza de Buda, reconhecendo a natureza de Buda do outro, é uma liberdade completa, né? Assim. Então, é para esse caminho que a gente está olhando, né? Para esse lugar que a gente está olhando. E é esse caminho que a gente está percorrendo. Tudo bem, gente? Só a gente saber que não é fácil, né? Não é. Também a gente não se cobrar e não se julgar nesse processo, né? Porque à medida que a gente não consegue nem ver em nós, né, as nossas aflições, nem reconhecer claramente, né? No momento que surge. Então a gente também imagina em relação aos outros, né? Então a gente vai julgar, a gente vai fazer esse tipo de coisa, mas a gente vai aos poucos abrindo essa possibilidade de olhar em nós mesmos. É uma certa humildade que a gente vai gerar, né? Não é fácil, né? Porque a gente sempre quer estar certo, né? Quer ter razão, né? E aí, mas não é fácil, mas a gente sabe que o caminho é esse. Agora, não é fácil, não julgue que é fácil para a gente não se ficar autopunindo e não se autodepreciando, né? E achando que é impossível, né? Não é impossível, é porque não é fácil, porque nós estamos dentro de um processo, né? Dentro dos hábitos de fazer isso muitas vezes nessa vida, nas vidas, não sei quantas vidas, né? É só isso. É simples, mas não é fácil. E que a gente Exato. se Flori, disponha, e que a gente se disponha a ver em nós essa confusão. Porque não tem outra forma da gente realmente superar. E principalmente com essa ideia da caixa preta, né? De que realmente você não tem como ver a realidade completamente, a não ser que você seja completamente iluminado. Então baixa a bola, É um isso. pouquinho. Obrigada, Flori. É isso mesmo, né, gente? E esse é um ó, aspecto importante, dois, rapidinho, Roberto, que a Flori traz. A gente olhar para nós, né? Que só a gente vai conseguir ver o outro, a natureza de Buda do outro, quando a gente reconhecer em nós mesmos também. Assim como a gente só vê a aflição no outro quando a gente está muito aflito. E esse acolhimento, né? Essa gentileza, autocompaixão. Assim como a gente não vai reificar esse eu especial, que é o próximo aforismo, né, que o Lama vai trazer para a gente, assim, a gente não vai se sentir, né, a rainha da parada porque está praticando e está avançando, a gente também não vai pegar um chicote e se açoitar porque está escorregando, né? E é isso mesmo. Não é fácil, é simples, mas não é fácil, como a Flori diz. E não, e a gente vai praticando com muita gentileza, autocompaixão, abraçando a nós mesmos, sendo abraçado pela sanga, né? E a gente segue. Roberto, pode falar. é que, no mínimo, a gente pode deixar de colocar aquela etiqueta de horrível permanente no outro, né? Porque que a situação está ruim, poxa, a gente tem um mínimo de ação discriminativa de ver, né? Mas aí você chega e fala, mas o cara vai ser ruim em todas as situações possíveis, até eternamente? Não, né? Evitar não dar o renascimento positivo, pelo menos em outra. Eu acho que isso é bem racional também, né? Porque daquela situação tá uma coisa horrorosa. Aí o cara, no mínimo, você não vai ser um obsessor que nem tem no Espiritismo, tá noutra vida lá enchendo o saco do cara e fala: você não sabe o que que ele fez, meu filho. Olha, se fosse com você, você estaria fazendo pior que eu. Entendeu? Poxa, essas coisas assim são horrorosas, entendeu? Então você, pelo menos, você fala, poxa, mas então, é ter capacidade de dar renascimento positivo. Teve uma coisa que me chocou bastante um tempo atrás, vocês vão lembrar, foi quando o Drauzio Varela encontrou uma pessoa presa e deu um abraço. Vocês lembram uma coisa dessa? Olha que o Drauzio Varela é uma boa pessoa, né? Ele claramente é. Mas aí a pessoa tinha feito o assassinato de uma criança 8 anos atrás e ele teve que se desculpar, porque se ele soubesse aquilo, ele não teria dado o abraço. Gente, que coisa triste, né? Claro, a gente não está aplaudindo o sujeito, mas o sujeito está preso há 8 anos, nunca ninguém vai lá, o cara dá um abraço. Aí eu achei aquilo uma coisa da nossa sociedade, sabe? Aquela coisa quando você vê a sociedade realmente com problemas. É, Eu Mas, não mas posso você nem falar sabe, em todo lugar, Roberto, porque daqui a pouco vão falar para eu tirar o cara da cadeia, né? Porque sabe como é que é o lugar que a gente vive. Mas aquilo foi uma coisa que me chocou, porque eu falei, cara, até uma pessoa que é boa, ele não conseguiu aguentar a pressão. Ah, duro, né? eu vou falar só uma coisinha. Nessa mesma reunião, como eu estava tentando realmente tratar e tentar me relacionar com a outra parte, né, com os opositores e não sei o quê, e tentar
trazer uma coisa suave, e o outro sente quando você está tentando trazer uma coisa mais suave, né? Aí os que são da minha parte começaram, Ih, Ana, tá de amiguinho agora com a outra. Aí eu falei, sabe o quê? Deixa eu lhe falar. Eu estou tentando praticar a psicologia budista da equanimidade, entende? Então eu acho que a gente precisa relacionar. Aí a gente tem que usar uma inteligência, e aí eu falei, quando você não pode contra eles, você aproxima eles, entendeu? Então é uma cobrança, é bem isso que você falou, é uma cobrança de todo lado, sabe? Até para você ser equânime, é difícil, é isso. Obrigada, Aninha. Flor, por favor, fale aí. Que eu me lembrei nesse processo também, dessa, né, que é o caminho que a gente está, né? Na verdade, nós estamos no caminho de realmente soltar essa confusão, né? Soltar essas nuvens que obscurecem a nossa verdadeira natureza e nos impede de ver a realidade com visão, percepção pura, né? Vendo como é. Mas um ponto principal é a prática da paciência, como é a terceira paramita. Porque a gente não consegue ficar com o desconforto da reatividade, da raiva, então, a gente não consegue ficar com isso. Isso é muito desconfortável. Então a gente precisa. Isso é a prática da paciência. Né? Tá lá, lembra que o Lama trouxe na estudo da terça-feira o Genlan Ripa, que estava lá em retiro, e o cara lá, um lenhador, cismou de estar insultando ele e tal. Então, assim, é como se assim, foi um karma para o próprio Genlan Ripa para ele praticar paciência. Porque o problema é esse, a gente não consegue ficar com o desconforto da raiva, da irritação, a gente não consegue. Por isso a importância da prática de a gente sentar realmente e começar a olhar para o que surge e no nosso movimento manter essa mente que está percebendo, né, como a Ana colocou, né, sentou ali querendo perceber, mas a gente tem que perceber de fato em nós o problema. E não fora de nós, em nós o problema, né? Assim, principalmente, né? Não que a gente não vai, mas principalmente em nós, que é a chave, Maravilha. é a chave. Obrigada, Flor. O que acontece fora é só um gatilho, né? Mas a gente vai olhar para aquilo que surge dentro, né? Porque é só o que dá para mudar, é o que surge em nós, né? Dá para mudar o outro, né? Mas E mudando o que afinal, surge em gente, nós, a gente muda a nossa relação com o outro, né? Mesmo que o outro não mude nada, né? Sim, Roberto. se a gente realmente acredita, mesmo intelectualmente, que essa relação de externo e interno não é tão separada, tem que botar isso um pouco na prática, né? O que adianta a gente falar, bonito, né? Com emergência, cognição não dual. Aí você chega no negócio, no rame-rame da vida, né? Na confusão. Você está cada vez mais aqui exatamente substancializando completamente tudo. E não percebe, como a Flori falou muito bem, internamente, as energias. Gente, essa prática não está ajudando tanto, eu acho, entendeu? Se a gente não perceber internamente, eu falo, nossa, é o que? Erudição? Fazer uma prova? Ah, é pouco. Exato, Né? não dá para Como é que a ficar gente vai só. enfrentar nossa própria morte? Eu sempre É, brinco assim: tem três possibilidades na morte. O materialista tem razão. Não vou ter problema. Morri, acabou, né? Não tem sofrimento, resolveu. Então, não tem. Segundo, eu prossigo com memória e eu prossigo sem memória. Sem memória, o karma vai me jogar direto. Não vai ter jeito. Vai. Com memória, mas se for com memória, já posso fazer alguma coisa, né? Eu não tenho mais o corpo físico. Não parece prático? vamos ver. Tem três hipóteses. É, Acabo, não tenho o que fazer. Todos nós, pelo menos é democrático. Sem memória, também não vai ter o que fazer, porque sem memória o karma vai jogar a gente, que nem os tibetanos falam, pega pelo dedão do pé, fica, sabe aquela coisa? E o terceiro, porque é uma possibilidade, gente, a gente pode morrer e ter alguma memória sem corpo físico. Xiii. isso Então, aí. A ter gente. raiva já é uma coisa boa. A gente vai começando do menos pior, né? É Até, isso. vai que tem uma clara luz, a gente fala, clara luz, ó. Ai, você, tô indo. E para isso a gente precisa treinar, né? Para conseguir ter essa percepção no momento da morte.
ter essa memória que o Roberto está dizendo, né? A gente precisa treinar enquanto está aqui vivo, né? Então é isso que a gente vai fazendo. Muito bom, gente. Vamos encerrar, né? A gente segue o próximo aforismo na semana que vem. Hoje só concluímos um, mas foi bom, né? Tivemos uma prática que trouxe muitos elementos, tivemos muitas questões compartilhadas, que sempre engrandece assim, a nossa compreensão, né? E aí a gente pega tudo isso, ó, assenta no coração, na meditação formal, depois levanta da almofada, espalha essa sabedoria pelo mundo. É nossa busca, né? Nosso objetivo. Vamos fazer nossas preces, então, e dedicar os méritos. E Aline, aqui a gente tem interlocutor para não achar que a gente é tão maluco, entendeu? É, Isso é uma coisa. Porque em alguns contextos, se a gente falar isso que a gente fala aqui, o outro vai falar, ih, não tomou o remedinho hoje. Exatamente. Entendeu? Então é E a bom, gente sempre né? vai falar, olha, né? É Aqui nós. isso. A Ana, pelo menos, contou a história, alguém vai falar lá do grupo dela. E acho que a Ana agora está se achando, se acha melhor que a gente. Porque agora ela nem é arrastada nos lugares. Como assim? Entendeu? Mas tá tudo É, bem, não tem jeito. Não Sansara não vai ter solução, gente. não tem. E é isso, é Mas é muito sempre bom. uma alegria poder conversar, poder trocar ideias e poder. Por isso é o conceito de sanga, né? O conceito Exato, de sanga é uma das três joias exatamente por isso. Porque somos seres exata, sencientes e iludidos, não tem jeito. Entra no reino do exatamente. desejo. Na sanga a gente compartilhar, né, essas experiências, a gente contemplar juntos tudo isso é uma grande preciosidade mesmo, não por acaso, né? A sanga é uma das três joias, então a gente tomar refúgio na sanga e poder se sentir assim, nesse espaço seguro para trocar, para falar das experiências, é uma coisa muito preciosa, realmente. Que bom, né, que a gente tem essa oportunidade. Então, vamos dedicar nossos méritos para o benefício de todos os seres que estão, de uma forma ou de outra, operando, se movendo por aflições mentais, grosseiras, sutis, que todos os seres, sem exceção, possam se liberar completamente do sofrimento e das causas do sofrimento, possam desfrutar, usufruir, encontrar a felicidade e todas as suas causas. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do sansara, possa eu liberar os seres. Sonanti tanti pani, tomne predranam panjeshin. Que ganati balon trupai, si pezzole droa droacho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Dudá, Ogela Madrugyune, Droatike Malupá, Deisala Gopá, show. Muito bem, queridos e queridas, obrigada pela companhia. Quem vai participar do Body Training começa amanhã. Quem vai ver Geshipend, leve-lhe no coração, aproveitem. Sim, Cris. Body training é sexta. Ai, amanhã é quinta, gente, é sexta. Eu tô na semana meio perdida aqui, é Body Training sexta-feira começa. E quem vai ver o Geshipend, queridíssimo, né? Puro amor manifestado e compaixão. Leve a gente a sanga no coração também. Muitos méritos. Beijos, boas práticas, até domingo. Obrigada, Aline. Tchau, Obrigada, gente. Tchau. Sara. Tchau, Beijos, obrigada. beijos. Muito Boa obrigada.